Estamos dando início a mais uma reunião de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, desta vez iniciando as atividades, as palestras, os estudos do ano de 2024. Nós estamos, portanto, nesta hora grande, sublime para os nossos pequenos corações, ó Mestre Jesus, erguemo-nos agora perante o teu coração para que continues a nos envolver na grandiosidade da tua misericórdia, da tua vibração, da tua proteção por sobre nossas mentes e corações. Nós te agradecemos a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos. Sabemos que estás atento a tudo o que acontece no planeta, que tão amorosamente diriges em nome de nosso Pai. Nesta hora, permite-nos, através de teu coração e de tuas mãos, enviar para todos os nossos irmãos, em duras provas e expiações na terra, as vibrações de solidariedade, fraternidade e amor. Ainda te agradecemos, Jesus, toda a proteção que já estás dando para este nosso encontro, enviando muito especialmente para o nosso querido Charles Kempf, que vai fazer o estudo agora para nós, para que ele não só continue a se sentir à vontade, porque já é uma espécie de propriedade amorosa do ICEB, e nós também, Jesus, sob o influxo de tua luz e de tua paz, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja, graças a Deus. E nós estamos, então, recebendo hoje Charles Kempf, que é francês, não só pelo nome, mas ele é francês mesmo. É casado, é engenheiro formado na École Nationale Supérieure des Mines de Paris. Tem o primeiro contato com o Espiritismo em 1986. É trabalhador no movimento espírita francês desde 1991 e no movimento espírita internacional desde 1994. Dirige o Centre d'études spirites Léon Denis, em Mulhouse, na França, desde sua fundação em 1997. Foi membro do Comitê de Organização do 4º Congresso Espírita Mundial em Paris, em 2004. Foi membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional, o CEI, de 2004 a 2016. É secretário-geral do Conselho Espírita Internacional de 2012 a 2016 e responsável pela coordenadoria da Europa do Conselho Espírita Internacional de 2007 a 2018. Membro do Movimento Espírita Francófono desde 2014, membro do Comitê de Redação da Revue Espírita, membro do Grupo de Trabalho da Enciclopédia Espírita, www.spiritisme.net. Ex-presidente da Federação Espírita Francesa de 2018 a 2022, pesquisador sobre a história do Espiritismo e sobre Allan Kardec, membro do Conselho Administrativo do Movimento Espírita Francófono do Comitê de Redação da Revue Espírita. Charles Kempf, o ICEB, mais uma vez, muito alegremente recebe você, seu coração e suas pesquisas que você tão generosamente traz para nós. Somos todos ouvidos. Graças a Deus. Beijo no seu coração. Muito obrigado, Nádia. Muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita felicidade por estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, né, para tratar desse assunto, né, nessa sessão de estudo hoje, né, da visão geral do Espiritismo pós-Kardec. Deixa eu ver se eu consigo colocar os slides aqui. Eu já tinha feito alguma apresentação sobre isso, né? E aí aproveitei dessa oportunidade para
como eu disse para a Nádia, né, completá-la um pouco, mas ainda tem muito trabalho, né, para completar esse histórico do Espiritismo. Eu vou citar alguns livros, falar também de outros livros que estão sendo elaborados, né, os quais até estou trazendo alguma colaboração, porque, né, nesses 150 anos que nos separam agora, né, da codificação, né, que está aqui com o Pentateuco, né, ocorreu muitas coisas, né? Será que já alcançou o que a gente queria ou almejava? Certamente não, né? Muitas imperfeições ainda, né? Já são 40 milhões de espíritas pelo mundo hoje em dia, né? Que é um marco significativo, né? Mas que não deixa de ser 0,4%, né, da população da humanidade, né? Então, ainda tem muito chão pela frente, né, para que realmente esses ensinos, né, essa terceira revelação, como é chamada, né, chega até os corações, né, de uma porção significante da população mundial. Mesmo assim, 40 milhões já é uma marca expressiva, né, porque, por exemplo, de israelitas só tem 25 milhões, né, quer dizer, já tem mais espíritas no mundo do que israelitas, né? Ou seja, e quando você vê as classificações das religiões, tem as grandes, né? Cristianismo, que é mais ou menos um terço, Islã, que é mais ou menos um quarto, depois hinduísmo, budismo, né? E o espiritismo, ele vem logo a seguir, né? Quer dizer, já está aparecendo, né? Naquele ranking mundial, das religiões. E veja lá que é uma classificação equivocada, porque o espiritismo não é uma religião, né? Mas assim mesmo ele aparece, né, como quarto nas religiões. E tudo isso começou então com esse homem, com esse Pentateuco, né? Vamos então ver, pouco antes de voltar para a pátria espiritual, Kardec fez essa estatística do espiritismo, né, que ele publicou na Revista Espírita de janeiro de 1869, né? E ali ele estava estimando os espíritas, vejam só, espíritas, né, que nos Estados Unidos eram entre 4 e 10 milhões, né? Significa que nos Estados Unidos eram os espiritualistas, espiritualismo moderno. Kardec os classificava como espíritas. Embora ele soubesse já na época, né, que eles tinham alguma dificuldade com a noção de reencarnação, né, e que também estava numa abertura, vamos dizer assim, estava mais aberto na questão da remuneração dos médiuns, né, apesar dessas diferenças, né, pela grande quantidade de pontos em comum, ele já os integrava, né, entre os espíritas. Hoje eu lamento bastante, né, que esse contato entre espíritas e espiritualistas que continuou até no século XX, né, no período entre as guerras, né, com Leon Denis, Gabriel Delany, com Arthur Conan Doyle e tudo mais, né, depois da Segunda Guerra Mundial quase desapareceu, né? E quando você escuta, vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, ainda tem muitos espiritualistas lá, agora com quase nenhum vínculo com os espíritas, né? E, bom, eu acho que um dos fatores que faz que o espiritismo não se desenvolve é esse tipo de olheira, né? De falta de considerar esses irmãos que são tão próximos, apesar de algumas diferenças, né? Junto, de colaborar mais com ele, né? Entre ter mais relações. Podem ver aqui na Europa, na época, tinha 1 milhão, né, essencialmente na França, mas também Itália, Espanha, Rússia, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Grécia e Suíça, onde Kardec tinha correspondentes e recebia informações, né, que permitiam ele fazer essa estatística. Era 70% de homens, 30% das mulheres. Hoje em dia acho que inverteu, né? Porque na época era o homem, né? A mulher estava, só os meninos iam para a escola, meninas não iam, né? Tudo isso mudou, né? Agora com essas leis em favor da paridade entre homens e mulher, né? Voltou o equilíbrio até a favor um pouco das mulheres, que tem mais mulheres do que homens no movimento espírita em geral. E Kardec, então, né, missão cumprida, regressou à pátria espiritual, 31 de março de 1869, né? Ainda tinha projeto, né, como a gente vai falar daqui a pouco, né, do projeto 1868, da continuação depois dele,
de escrever um outro livro sobre magnetismo, por exemplo, né, que era também um projeto dele. Mas a espiritualidade determinou, não, tá bom, você fez a sua missão, pode voltar para cá. Ele queria, inclusive, se aposentar, né, sair da Passage Sainte-Anne, colocar a livraria lá na Rue de Lille, e ele se retirava no jardim dele, né, na Vila Ségur, né, se aposentando. Mas não, a aposentadoria dele foi no mundo espiritual, né? E tudo isso não é por acaso, né, que a espiritualidade sabe perfeitamente bem o que ela faz e, né, a que período da humanidade tem que vir, que revelador, que missionário, né, que missão, né? E hoje a gente vê, 150 anos depois, né, que o que Kardec estava adiantado, né, sobre o tempo. Acho que ele tinha uns 2, 3 ou talvez 4 séculos adiantado sobre o tempo, né, que nem Jesus, que veio há 2000 anos, né, também foi alguns milênios adiantado sobre o tempo, né. Mas, bom, a humanidade, de pouquinho em pouquinho, vai seguindo, né? Evoluindo mais devagarinho, mais devagarzinho, né? E a partir do momento que a espiritualidade determinar novamente, né? Virá outra fase, né? De revelações para complementar esses ensinos, né? Que vêm sendo trazidos por esses missionários ao longo dos séculos e dos milênios. Então, desencarnou, foi enterrado primeiro no cemitério de Montmartre. Aqui você vê a foto do Père Lachaise, né, onde ele foi transferido só no ano seguinte, né, depois da construção desse monumento, né, que é o famoso Dolmen. E Camille Flammarion foi solicitado por Amélie, os continuadores de Kardec, para fazer o discurso, né, no túmulo de Kardec, né? Podem ver aqui, né, o fascículo que foi impresso naquela época, né? Também foi reproduzido nas obras póstumas, já existe traduzido em português. E eu estou tirando aqui só alguns trechos, né? Kardec, Flammarion, né, embora ele conheceu Kardec jovem, né, em 1861 entrou na Sociedade Parisiense, né, e permaneceu lá quer dizer, com a idade de 19 anos, né? Permaneceu lá uns 2 anos, com várias comunicações, das quais a gente encontrou alguns originais, por sinal, agora, né? Recentemente. Mas depois ele não pôde, né, pela multiplicidade das atividades que ele tinha, frequentar assiduamente as reuniões. Aí ele foi chamado, né, pelos seguidores e aceitou fazer o discurso, presidir, né, a cerimônia em homenagem a Kardec no enterro dele, né? E dentro do discurso, eu tiro esse trecho aqui, né? Onde Flammarion diz, conforme o seu próprio organizador previu, né, Kardec, esse estudo do Espiritismo, né, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Os fenômenos físicos sobre os quais a princípio não se insistia, hão de tornar-se objeto da crítica experimental, a que devemos a glória dos progressos modernos e as maravilhas da eletricidade e do vapor. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa a que assistimos para os dissecar, medir e definir, né? Isso era a visão do Flammarion, que, como a gente sabe, né, tinha uma orientação mais científica, né, do espiritismo. E ele continua dizendo, porque, meus senhores, o espiritismo não é uma religião, né? E aqui ele passava uma mensagem direta, né, para muitos dos seguidores de Kardec que também seguiam mais esse lado religioso e rejeitavam os exames científicos, né? Não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. Passou o tempo dos dogmas, o sobrenatural não existe, né? Como Kardec bem definiu. As manifestações obtidas com o auxílio dos médiuns, com as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Não há milagres, né? Tem que sair dessas noções de sobrenatural, de dogmas e de milagres das religiões, né? Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida
quem poderá prever a que consequências conduzirá no mundo do pensamento o estudo positivo dessa nova psicologia, né? Então, Flammarion, pode ver aqui uma foto dele quando ele tinha 25 anos, né? Uns 2 anos antes desse discurso, né? Em 1869, ele tinha 27 anos, né? Quer dizer, era bem jovem ainda, Flammarion, né? Para pronunciar um discurso e presidir uma cerimônia dessa, né? Mas veremos isso com mais detalhes daqui a alguns meses, né? Quando a gente falará do Flammarion mais especificamente, né? Né? E ele realmente confessava, né, que Kardec ele foi muito longe, ele realmente viu as mesas girando, escreveu o Livro dos Espíritos, já foi puxando todas as consequências de ordem filosóficas, éticas e morais, né? E Flammarion diz, embora os fenômenos ainda não foram validados pela ciência, né? Mas Flammarion reconhece que foi melhor que Kardec fez assim. Por quê? Porque nesse intervalo, né, que a ciência demonstra os fenômenos, inclusive que hoje, 150 anos depois, a gente ainda está aguardando que a ciência valida esses fenômenos, né? Houve tantas pesquisas, mas até hoje, né, a ciência mainstream continua com o paradigma materialista, né? Quer dizer, se Kardec tivesse esperado, ele não teria feito nada da codificação, né? Não, mas ele foi até o fim, fez, e a doutrina espírita tem 40 milhões de seguidores, milhares, milhões de pessoas que acharam sentido da vida, né? Que saíram da depressão, que desistiram do suicídio, né? Esse aspecto consolador fantástico, né? E isso Camille Flammarion reconheceu, ele disse que foi bom que Kardec fez assim, né? Embora isso fosse, e ainda é hoje, o objeto de críticas contra Kardec, né, de ter ido a todas as conclusões antes de validar as premissas, entendeu? Aí é um risco que ele tomou, um risco calculado, né, com a influência dos espíritos, né? Porque se um dia mostra que alguma coisa está falsa, que algumas dessas conclusões caem, vai ter que reconhecer, né? O Kardec previu isso, né? Naquele princípio de progressividade do ensino dos espíritos, da doutrina espírita, né? No capítulo 1 da Gênese, né? Só que até agora isso não aconteceu, né? Então, Flammarion tinha muita esperança na ciência, né? Que a ciência ia realmente desvendar os fenômenos e validá-los e tudo. Eu acho que ele estava otimista demais, né? Porque ele também passou a vida dele toda, né, aguardando que os colegas dele se convencessem, né, como ele era convicto, o que de fato não aconteceu. E ele termina dizendo, né, que comentando nas suas memórias que a comissão, né, do Espiritismo ofereceu a ele a sucessão de Kardec como presidente da Sociedade Espírita. E ele recusou, sabendo que 9/10 dos seus discípulos continuariam a ver o Espiritismo durante muito tempo como uma religião e não como uma ciência, e que a identidade dos espíritos está longe de ser provada, né? Isso era a grande dúvida de Camille Flammarion. Será que são realmente espíritos que se comunicam conosco, né? Será que foi realmente o Galileu que me deu aquelas comunicações sobre a uranografia geral, né? Ele não rejeitava o fenômeno, não rejeitava essa hipótese, mas também não se declarava 100% convicto. E ele ficou nessa linha, assim, de dúvida razoável, vamos dizer assim, durante a vida toda, né? E em 1910, quando escreveu a memória, ele comentou: foi há mais de 40 anos. Os discípulos de Allan Kardec pouco modificaram a sua fé. A maioria ainda recusa a análise científica, que, no entanto, é a única que pode nos instruir com precisão. Ou seja, 40 anos depois daquilo, né, quando ele já tinha 60 anos passado, né, ele continuou com essa mesma opinião ainda. E assim mesmo, né, naquele mesmo período, né, 1870, essas pesquisas científicas realmente começaram, né, com vultos. Eu cito aqui só um exemplo, né, do William Crookes, né, com Katie King, a médium Florence Cook, fizeram livros, estudos, fotos, né, mostrando, né, a realidade de todos esses fenômenos de materialização, né, que depois foram seguidos na Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, né, por muitos outros continuadores, né? Ou seja, o Espiritismo realmente entrou nesse período de estudo científico, né?
E isso na França também, né? Houve um monte de sociedades de estudos psíquicos, podem ver aqui alguns dos boletins, né? Inclusive a revista Metapsíquica, né? Que veio desse Instituto de Metapsíquica Internacional, que foi fundado em 1919 por Jean Meyer, né? Onde participava o Gelé, Richet, etc., né? Isso ilustra que aquilo que Flammarion quis e que Kardec previu, segundo ele, aconteceu, né? Mas será que deu o resultado almejado? Não, não deu, né? Tem livros cheios de fenômenos, mas ainda tem muitas pessoas céticas, né? Eu vou falar daqui a pouco também de um outro livro que foi feito aqui na França, que explica bem essas dificuldades e por que continuam ainda até hoje. Houve também, depois de Kardec, algumas polêmicas, né? Que, inclusive, reapareceram recentemente no Brasil, né? Essa questão da Gênese, né? Porque a Gênese que foi divulgada até hoje é uma tradução e uma cópia até em francês da quinta edição. Só que essa quinta edição, né, supostamente feita por Kardec, revisada por Kardec, só apareceu em 1872, né? Encontrou-se um exemplar, né, graças às pesquisas do nosso querido Carlos Setz, né, que é de 1869, né? Então, a pergunta é, será que foi mesmo Kardec que fez essa revisão? Eu realmente acho que sim, né? Eu acho que Kardec revisou a Gênese, revisou também o Céu e o Inferno, né? Cuja quarta edição também saiu em julho, né? De 1869, ou seja, 3 ou 4 meses depois da morte de Kardec. Tudo indica aí os elementos, né, que o Carlos Seto, o Adair Ribeiro e outros conseguiram juntar, vão realmente no sentido de comprovar que foi Kardec que revisou essas obras, né, que foram publicadas de maneira póstuma, né, talvez impressas antes, né, pelas informações que foram conseguidas, mas publicadas e colocadas também em depósito legal na Biblioteca Nacional de França, depois da desencarnação. Então, algumas pessoas, né, sustentam a hipótese que pode ter sido alterado, podem ter sido alterado, e é muito difícil provar que não foi alterado, né? Tudo indica que não foram, agora 100% de certeza, dificilmente a gente vai ter, né? 100% de certeza seria o livro na Biblioteca Nacional da França com a assinatura de Kardec em cima. Isso seria, né, fechava a discussão, mas infelizmente isso não existe, né? E é por isso que nós, né, divulgamos aqui na França, nas reimpressões, fazemos a reimpressão das últimas edições, né? Porque, na dúvida, né, mesmo que tenha 95% de certeza que não foram adulteradas, né, a gente não quer tomar 5% de risco de publicar alguma coisa que não foi de Kardec, né? Por exemplo, no Céu e Inferno, foi retirado o prefácio, né? Quem decidiu retirar o prefácio? Foi Kardec mesmo ou foi Amélie ou os seguidores lá da Livraria Espírita que na hora H, precisando da obra compressa, não tinha a impressão do prefácio e decidiram imprimir o livro sem o prefácio, né? Dificilmente a gente vai saber, né? Mas assim mesmo, eu não entro na polêmica, eu acho que tem que continuar as pesquisas sobre isso. Aconselho também a todos os irmãos, leiam os dois, porque os dois são excelentes, né? Algumas pessoas acham algumas diferenças marcantes. Tem algumas diferenças realmente, assim, de forma, né? Agora, não há, assim, contradições profundas entre as primeiras edições e essas edições revisadas, né? Principalmente porque, até fazendo o trabalho de comparar um com o outro, né? Se foi Kardec que revisou, estão comparando Kardec com Kardec, né? Mas, bom, é isso. Todos os dois são bons e eu realmente aconselho ler todos, né? E tem uma outra pesquisa que foi feita nesse livro que fala justamente bastante dessa questão do céu e inferno, né? Inclusive dessa polêmica que eu não quero entrar. Mas interessante é que nesse livro eu gostei muito do apêndice 4, né? Que foi escrito por um jurista, né? Que é brasileiro chamado Júlio Nogueira, baseado em alguns originais desses que foram encontrados em 2018, né? Que a gente já comentou também neste canal.
E isso mostra que, bom, Kardec fez o projeto 1868, né, que é conhecido na Revista Espírita, depois nas obras póstumas, numa versão ligeiramente revisada, né? Mas nos originais se encontrou rascunhos, não é completo, infelizmente, mas rascunhos com mais detalhes sobre esse plano, né, no qual Kardec estava trabalhando, né, para a organização, né, do Espiritismo depois dele. E o Júlio Nogueira analisou esses manuscritos e realmente achou que o plano de Kardec era, assim, de uma certa maneira, fazer como se fosse uma fundação, né, com uma atividade comercial, né, que era a livraria Herve Spirit, financiando a parte doutrinária e filosófica, né, que ele chamava o Port Royal do Espiritismo, né. Lá na Vila Ségur, em Paris, né, ele tinha construído algumas casinhas onde ele pretendia albergar os velhos espíritas, né, os sábios, né, inclusive ele, né, na aposentadoria dele, para continuar o trabalho de elaboração do espiritismo, continuar as reuniões da Sociedade Parisiense, né, as reuniões mediúnicas, terminar os livros que ele ainda, né, sobre magnetismo e espiritismo que ele queria escrever, e assim por diante, né? Então, isso que era o plano de Allan Kardec, né? Porque uma fundação tem que ter uma fonte de renda para sustentar a parte beneficente, né? Ou ideológica, né? Que foi essa, né? Infelizmente, né? Amélie e os seguidores que ela escolheu, né? Foram 5 pessoas, né? Que se juntaram a ela para fundar aquela sociedade, né? Não entenderam esses intentos de Kardec e criaram, em junho de 1869, a Sociedade Anônima pela Continuação das Obras de Allan Kardec, que era puramente comercial e sem vínculo nenhum com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Ou seja, falhou esse plano que Kardec queria, né, unir os dois, realmente não existiu, não foi feito, né? Não foi realizado conforme Kardec previa e que fazia sentido, né? Havia uma sociedade comercial de um lado e a sociedade parisiense do outro. Resultado, puf, foi uma divisão imediata, né? O Mallet, que era presidente, que aceitou, né, suceder a Kardec na recusa de Flammarion na presidência, se demitiu também, porque ele, acho que ele era mais próximo de Kardec, ele entendeu esse plano. E quando ele viu o que a Amélie fez, a maneira que ela foi aconselhada para fazer aquilo, uma coisa puramente comercial, ele viu logo que ia fracassar e se retirou, né? Porque, veja bem, uma pessoa, né? 5 pessoas dentro de uma sociedade com acionistas, sociedade comercial com acionistas, né? Por que essas 5 e não os outros, né? Qual é o privilégio desses 5? Por que ele e não eu? Entendeu? E imediatamente criou uma divisão no movimento francês, infelizmente, né? Foi o que aconteceu, né? Mas eu acho que, bom, os espíritos talvez podiam deixar Kardec terminar aquele trabalho, mas eles sabiam que de qualquer maneira ia dar problemas, então vamos deixar isso para as análises mais tarde, né? E esse tempo, né, aos pouquinhos está chegando, né? Hoje a gente está entendendo melhor o que o Kardec queria. E esse apêndice, realmente, eu aconselho todos, né? Leiam, porque é super interessante, né? Uma análise que eu acho extremamente pertinente, que permite entender por que logo de início não deu certo, ok? Continuando, houve a Guerra de 1870, né? Que foi muito difícil lá em Paris, com a Comuna, pessoas morrendo de fome, morrendo sobre as bombas, né? Os alemães já quase invadindo Paris, né? Que graças a Deus terminou, né, logo, não durou tanto tempo. E foi no ano seguinte, então, né, que o Delian, que era o secretário particular de Kardec desde 1865, né, que era um desses 5 membros da sociedade, que era inclusive o gerente da sociedade, né, com remuneração, e diretor da Revista Espírita, por motivo de saúde ele se demitiu, né? Podem ver os detalhes na Revista Espírita de setembro de 1871. E quem o substituiu entrou na sociedade, porque não estava no início nesses 5, né? Ele entrou depois, com a saída do Delian, foi o Lemarie, né? E ele assumiu, então, essa gerência, né, da sociedade e da livraria, dos livros de Kardec e também da Revista Espírita, né? A Amélie continuava também dentro da sociedade, né? Mas o gerente era Lemarie, né?
Então, esses detalhes a gente pode ver nessa revista. Estou colocando aqui algumas imagens do texto original deles, né? E os estatutos da sociedade falavam que o gerente devia fazer só isso, né? Não podia ser um gerente assim só quando tinha tempo, né? Porque era um trabalho de tempo integral, né? E por isso, né, a atividade estava sendo remunerada. Então, Le Marie, né, cuja profissão era alfaiate, né, que não dava muito certo, né? Achou lá uma espécie de uma reconversão, né, para se tornar o gerente, né, dessa sociedade e da livraria e da revista espírita, né? E essa questão de remuneração é sempre muito delicada, né? Porque, queira ou não, né? Le Marie impunha lá, né, o estilo dele e tudo, ele ganhava dinheiro com isso, havia forçosamente um conflito de interesse, né? Não era aquela fundação que Kardec queria, né, com os sábios desinteressados, independentes, e o outro gerente cuidando das atividades comerciais, mas não doutrinárias, né? E o Le Marie fez as duas, né? E isso foi que abriu a porta também para muitos desvios depois, né? Porque como ele era gerente, né, tinha que aumentar o negócio, aumentar o volume, né? E isso deu origem a muitos problemas, como veremos agora. E tem livros assim muito bem feitos sobre esses aspectos, né? Eu cito aí os dois escritos já há mais de 5 anos, né, por Adriano Calzone, em nome de Kardec, onde ele vai analisando, né, esses desvios, entrada de teosofia, usar o dinheiro dos espíritos para traduzir o livro da Blavatsky e tudo mais, né? Da maçonaria também, né? Todas essas influências que entraram dentro daquela sociedade, né? Outro livro que ele escreveu sobre Madame Kardec, né? Mostrando como que a Amélie, né? Que já tinha quase 80 anos, né? Foi enganada e mal aconselhada e tudo, como a gente já viu também, né? Há também esse livro Revolução Espírita, do Paulo Henrique de Figueiredo, que fala também de alguns aspectos, e o livro também de Simone Privato Goidanes, né, chamado O Legado de Allan Kardec, que também aborda outros aspectos desse período, né, depois de Kardec, né, que são, não vou entrar mais em detalhe, que a gente não tem tempo, mas onde tem informações extremamente valiosas. Há também o trabalho do nosso querido irmão Carlos Sete Bastos, né? Ele tem um site no Facebook, esse CSI, Imagens e Registros Históricos do Espiritismo, que são centenas, talvez até milhares, né, de posts sobre achados. Vai até o período pós-Kardec, né? Mas fala também bastante do pós-Kardec. Inclusive, nesse livro, O Espírito sob Investigação, né, que ele publicou pela Fundação, né, o Centro de Pesquisa e Documentação e Pesquisa Espírita Eduardo Carvalho Monteiro, lá em São Paulo, né, livro que fala também desse período depois de Kardec, né? Então, tudo isso já existe em português, né? Vocês têm uma fonte mais rica até do que a nossa aqui na França sobre esse período histórico, né, do Espiritismo. Continuando, na Inglaterra, o Espiritismo também começou graças a essa senhora que vocês veem aqui, né, a Anna Blackwell, né, que conheceu pessoalmente Kardec, morava em Paris bastante tempo. Ela traduziu o Livro dos Espíritos, traduziu o Livro dos Médiuns. No Livro dos Espíritos, ela escreveu uma biografia de Kardec, uma das primeiras biografias, né, depois dessa que foi do discurso, né, no túmulo de Kardec, né, na morte dele, né, a primeira biografia escrita foi de Anna Blackwell em inglês, certo? E dentro desses desvios que eu mencionei, isso foi um dos primeiros, né? Esse famoso episódio de Buguet, né? Com aquelas fotos, né? O Buguet fazia fotos, como podem ver, esta aqui à esquerda, no centro aqui, né? Com Le Marie à esquerda, né? Uma das raras fotos que a gente tem dele naquela idade. O outro senhor que era amigo dele aqui à direita e por trás, né? Aparecendo um espírito, né? E o Buguet dizia que ele obtinha essas fotos mediunicamente, né? Que o espírito aparecia. Só que foi descoberta a fraude, inclusive
Tem também uma foto de Amélie aqui não dá para ver muito bem, está um pouco pálido. À direita, atrás dele, tem Kardec, que tem um papel com uma mensagem escrita, né? E Amélie fazendo pose aí, né, também no estúdio do Buguet. E essas fotos, então, foram publicadas na Revista Espírita, cuja venda aumentou muito, né? Porque foi um fenômeno chamativo, né? Atraindo clientes, né? Só que foi descoberto, né? O próprio Buguet admitiu que foram falsos, que foi uma fraude, né? E tudo isso fez que o Lemarie foi processado, né? O processo foi muito feio, foi uma época muito difícil na França, depois da terceira, o início da Terceira República, né? Tinha muita policiamento ainda, né? E caças, né? A essas coisas não convencionais, né? Como o espiritismo, né? E ele foi processado, e cumpriu uma pena de 1 ano de prisão por causa disso, né? Porque vendeu a revista Espírita sobre alguma coisa falsa, né? Enganando então os compradores, né? E esse fato, esse processo dos espíritas, teve realmente uma repercussão muito negativa no movimento espírita na França. Os espíritas, eles acreditam qualquer coisa. Vê aqui o cara, né, testemunhando no tribunal, como que uma pessoa que era comandante do exército pode crer que esses fenômenos são verdadeiros enquanto obviamente estão falsos, etc., né? Isso prejudicou muito, 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 muito mesmo o movimento espírita na França naquela época, né? Já o Camille Flammarion foi lá, viu o Buguet, tirou uma foto, examinou, mas logo depois disse: eu tenho sérias dúvidas sobre a autenticidade dessas fotos, né? Flammarion não caiu naquele conto, né? Enquanto que o Lemarie, né, interessado em ganhar dinheiro, aumentar o volume da sociedade, não é nem tanto por ele, entendeu? É pela continuação das obras de Allan Kardec, né? Só que quando assim faz a promoção de uma fraude, você acaba fazendo o inverso, né? Daquela que era a intenção dele. Eu acho que a intenção dele nunca foi malevolente do Lemarie, né? Mas ele foi imprudente, né? E acabou prejudicando, né? Por essas atitudes, e também, né? Esse conflito de interesse que estava ali, né? Continuando, 1882, devido a todos esses desvios, né, que eu falei rapidamente, de entrada da teosofia, de maçonaria, de Roustan, né, o Guérin, que era o executor testamentário do João Batista Roustan, né, que tinha falecido no final dos anos 1870, começando a promover Roustan na revista Espírita e tudo mais, né? Aí foi demais para os espíritas sinceros que disseram, não, a sociedade é comercial, a gente não tem nenhum direito de supervisão, de olhar o que está se passando ali, estão fazendo o negócio deles privados, né? Então agora basta, né? E apareceu esse movimento para fundar a União Espírita Francesa em 1882. Começou com o apoio de Amélie Boudet, né? Infelizmente, ela desencarnou logo em seguida, né, em março, né, de uma queda lá na escada da casinha dela, na Vila Ségur, né? E aqui tem a publicação, né, você vê das atas, né, dessas reuniões de 24 de dezembro de 1882 e 5 de janeiro de 1883, onde foi fundado a União Espírita. Lemarie tinha participado no início, mas quando soube, né, que eles queriam fundar um jornal que ia fazer concorrência à Revista Espírita, ele pulou fora, né, porque ele viu que isso contrariava os negócios dele. Eu sou um pouco duro no que estou falando aí, mas tem um pouco disso, não tem como negar isso, né? E aí fizeram, né, essa União Espírita Francesa, né, Alexandre Gabriel Delanne, Bert Fropeau, muitos outros, né, o casal Rosen Dufour, né, fundaram, né, então essa União Espírita Francesa, fundaram também o jornal Espiritismo, né, que apareceu em março de 1883, ou seja, tinha a revista Espírita, né, que misturava muitas coisas, e tinha também o Espiritismo que seguia uma linha mais fiel a Kardec, né? Eu até estava, foi o Adriano Calzone, né, que me motivou muito, né, a pesquisar essa revista, que é muito difícil de encontrar, né, e que conseguimos, assim, em várias fontes diferentes, né,
até que, enfim, juntar a coleção quase completa. Só nos falta um número mensal, mas que já está lá quase no final, né? Todos os primeiros a gente conseguiu resgatar, né? Para, Ô, pelo menos, Charles, ver ao outro lado né? As duas versões, né? Diga, Nádia. já passou um pouquinho, mas eu queria saber, não sei se você vai voltar ao tema, do Rustam, que é uma figura um pouco polemizada, pelo menos aqui no Brasil, por alguns. Queria saber se isso também acontece aí na França e algum comentário seu, se é que você não vai reservar esse comentário para mais tarde. Estou chegando a isso, Nádia. Tá bom. Então, Gabriel Deland foi redator-chefe, né, dessa revista até setembro de 1893. Naquela época, né, a União Espírita Francesa já tinha sido dissolvida, né, porque não tinha mais atividades, né. Com aquela divisão que foi criada, né, foi difícil juntar as forças, né, para dar realmente continuação, né. Os seguidores, os espíritas estavam divididos. A própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi golpeada por um grupo que defendia um outro ismo, né, chamado survivalismo, né? Não sei, survivalisme em francês, não sei se a tradução é correta, né? Uhum. E em 1893, né, essa própria revista, né, devido a problema financeiro do Delany, da família, teve que ser vendida para outro cidadão chamado Arthur d'Anglemont, que defendia outra corrente, o outro ismo, que foi o omniteísmo, né? Você vê hoje, por exemplo, vocês conhecem Arthur d'Anglemont e o omniteísmo, Nádia? Nunca Não, ouviu falar, né? não. Então pronto, caiu no esquecimento, né? Agora o espiritismo ainda está aí, né? É isso que esse Kardec sempre diz, né? Tem um monte de coisa aparecendo, né? Agora, qual é a coisa que realmente vai durar no tempo? Hoje a gente tem os fatos, né? Nem o survivalismo, nem o omniteísmo foram hoje. Aquilo só foi fogo de palha naquele momento, né? Devido a iniciativas pessoais de pessoas querendo se impor e que acabou dando em nada no final, né? Vamos agora falar um pouco mais do Rustam, né? Nesse jornal houve uma polêmica bastante forte na França, né? Devido a essa influência do Guérin. O Guérin possuía 80% da sociedade anônima pela continuação das obras de Kardec, ou seja, a sociedade que Kardec queria foi, de uma certa maneira, comprada por um discípulo do Rustam. Já pensou? E Lemarie lá dentro, né, interessado pelo dinheiro do cara, né, que inclusive depois, né, acabou fazendo que a sociedade parisiense acabou falindo, né, quando os herdeiros do Rustam, do Guérin primeiro, e depois os herdeiros, né, de Amélie, né, de primos longínquos aí, foram reaver uma parte dessa herança, né, que a sociedade não podia pagar, e que acabou fazendo a falência total daquele sistema, né? Então, aquela fundação que Kardec queria, né, não tinha mais nada no final poucas décadas depois, né? Então, o que que aconteceu, né? A Revista Espírita publicava ou distribuía junto com a Revista Espírita aquela notinha, né, dos seguidores de Rustam, né, dos adeptos de Rustam, né, onde o Rustam critica severamente Kardec, né? Aqui, ali, a pessoal do Espiritismo, aqueles fiéis a Kardec, se revoltaram, né? E deu aquela briga, aquela polêmica, né? Muita luz, né? De Berthe Fropo, e a propósito de muita luz, Lemarie respondendo e tudo. Só que naquela polêmica, uh, Delane, por exemplo, né, entrou analisando a obra do Rustam e mostrando as incoerências, né, na obra de Rustam. Essa questão, por exemplo, do Cristo ter sido um agênere, né, Delane falou, a gente sabe hoje as condições para ter materializações, né? Ou seja, se o Cristo foi permanentemente materializado, né, onde é que estava o médium? Como é que podia ser, né, as materializações que duram tão pouco tempo em experimental, em condições favoráveis, o Cristo aí no meio da natureza sendo materializado durante 33 anos, né? Quer dizer, mostrando realmente com argumentos fortes a incoerência dessa obra de Rustam. E aquilo fez que, depois também o Guerramo faleceu, né? Fez que esses argumentos foram tão fortes e tão decisivos que
depois dessa polêmica que aconteceu em 1884, ninguém mais falou do Rostand na França, né? Ou seja, entre 1885 e hoje, os únicos que falam de Rostand na França ou vêm do Brasil ou falam do Rostand por ter ouvido falar do Rostand no Brasil. A realidade aqui é essa, né? Ô, Não sei se eu Chala, respondi a sua pergunta, Nádia. respondeu, mas eu queria ouvir sua posição a respeito de uma outra possibilidade. Será que o Cristo, que multiplicava pães, peixes, fazia curas extraordinárias, que nós sabemos estavam dentro das possibilidades da lei? Será Uhum. que ele também não poderia ter recursos para se, digamos assim, manifestar sem nenhum médium de efeitos físicos, sem nenhum médium que estivesse doando material ectoplasmático? Poderia, mas aí eu deixo a resposta que Kardec já fez, né, na Revista Espírita, quando comentou a obra de Rustam, né? Será que Cristo teria feito um fake durante 33 anos, né? Se eu fosse Cristo, eu não teria feito, não, entendeu? É mais ou menos o que Kardec diz, entendeu? De que todo esse sofrimento e tudo isso não era uma realidade, que era enganando a humanidade inteira, né? Nunca o Cristo ia fazer uma coisa dessa, né? Eu acho que esse argumento que Kardec traz, ele é realmente muito forte, né? E eu fico com isso. Que ele poderia, né? Que nem quando Kardec fala dos milagres lá na Gênese, né? Esses recursos de Jesus, né? Que ele explica pelo magnetismo, né? Esse conhecimento, essa força magnética e fluídica que Jesus possuía, que permitiu fazer aquelas coisas que foram chamadas de milagre, né? Kardec disse: não, não há milagre, não foram milagres, são coisas naturais da lei, dentro da lei, como você falou, Nádia, né? Que Jesus conseguia fazer e que, inclusive, apareceram no intervalo várias vezes, né? Talvez não no mesmo grau, mas fenômenos semelhantes, mostrando que eles não saem da lei natural, né? E eu gosto também muito da frase que Kardec colocou, né, na capa da Gênesis, né, que a grandeza de Deus se mostra pela aplicação das leis naturais e não pela suspensão. Por que que Deus teria que fazer um milagre no sentido de uma exceção à lei divina para favorecer X, Y, Z? Se Deus é perfeito, infinitamente perfeito, justo e bom, ele não precisa fazer disso, né? Porque tudo que acontece fica mesmo dentro da lei, né? E eu prefiro seguir isso, né? Inclusive, recentemente na França apareceu um livro, né? Deus, a Ciência e as Provas, né? E dentre dos autores tem uns com influência católica, né? Então, a primeira parte do livro eu gosto muito, né? Porque mostra a ciência, a astronomia, Big Bang, né? A física quântica, a aparição da vida, a biologia, né, mostrando que tem a necessidade de um princípio organizador, né, no universo que ele chama Deus, né? Mas a segunda parte do livro já gosto menos, né? Porque eles dizem houve milagres, né? O destino do povo judeu, os milagres de Jesus, a aparição de Fátima e outros, né? Lourdes e tudo mais, né? Justificando a existência de Deus pela existência de milagres, né? Isso já é menos feliz, né? Porque a posição espírita, a posição de Kardec, eu acho ela muito mais lógica, muito mais racional, dizer que o que a gente chama hoje de milagre, né, são coisas naturais que a gente ainda não entende, né? Então, realmente, aí a autoridade de Delane, a autoridade de Denis e de outros, né, fechou aquela polêmica sobre o Roustan, aqui, pelo menos aqui na França, né? E os livros dele, né, acho que nunca foram reeditados, né? Houve a primeira edição, se vendeu ainda alguns mais naquele período, mas de lá para cá nunca ninguém reeditou esses livros, nunca ninguém teve algum interesse sobre isso, né? Principalmente também o que Kardec também comenta, né? Porque os livros são meio complicados de ler, repetitivos e focalizando por demais no aspecto religioso do espiritismo, que não é bem percebido aqui na Europa, né? E com outros desvios, né? Por exemplo, né? A reencarnação como punição e não como ferramenta, né? Como meio
de evolução para o espírito, né? Essa questão de autonomia e de heteronomia, né? A obra do Rustam tem um cunho religioso heterônomo muito pronunciado que não passa bem aqui. Então, por isso que aqui não se falou mais do Rustam, do intervalo entre esses anos e hoje. O Gabriel Delanne, ele fez uma homenagem no túmulo de Amélie Boudet, né? Ele era jovem também, né? 1857, 83, né? Ele tinha 26 anos, né? Era bem jovem ainda. Eu vou ler o discurso rapidinho porque é muito bonito. A senhora Allan Kardec foi verdadeiramente a mulher forte segundo o Evangelho, né? Uma expressão que vocês conhecem muito no Brasil. E que o Tornando-se Adriano Calzone usa também no título do livro dele. exatamente, exatamente. Vamos escutar o Gabriel. Tornando-se a esposa do grande vulgarizador do Espiritismo, adotou suas ideias. Empolgou todas as suas energias no estudo dos novos princípios. Venceu os preconceitos do seu século e de sua educação e se elevou por sua vontade até a altura do espírito do nosso mestre. Ela provou em seguida, pelo profundo apego que manteve por nossa maneira de ver, que o Espiritismo havia penetrado vivamente em seu coração. Sim, essas grandes e sublimes verdades que a nossa filosofia professa lhe deram a coragem de ajudar ardentemente o propagador da nova fé e sustentá-lo nas lutas muitas vezes penosas do apostolado. A companheira de um homem superior sente quantos deveres particulares lhe cabem. Não somente ela, como toda esposa devotada, tem a tarefa de o cercar de amor e de atenções. Porém, além disso, tem também a santa missão de fortalecer sua alma nas horas dolorosas das provas. Deve acalmar os cruéis ferimentos que o ódio e o sarcasmo fazem ao coração dos campeões do progresso. Ela deve encontrar essas boas palavras que são, para a alma, bálsamos soberanos, devem, enfim, por sua energia, dar força ao atleta fatigado. Pois bem, a senhora Allan Kardec foi essa mulher. Não faliu na alta missão que lhe foi confiada. Durante as viagens do seu marido pela França, ela o cercou com sua solicitude e sua perspicácia, confundindo muitas vezes pela segurança do seu julgamento os que desejavam explorar a bondade tão conhecida do mestre. Allan Kardec se inspirou em sua inteligência tão justa para a elaboração de suas obras. Não publicou nenhuma sem tela consultada e, muitas vezes, aproveitou as sugestões que a retidão do julgamento de seu companheiro fornecia. É, pois, uma dupla perda que temos nesse momento. A de uma mulher de coração, devotada às nossas ideias, e a de uma colaboradora do homem de gênio que nos recordamos. Lindo, não é? Isso foi Gabriel Delanne, né, 26 anos, no túmulo de Kardec. De Amélie, aliás. Foi o túmulo de Kardec, porque ela foi enterrada também no Père Lachaise, né? Então, isso mostra, né? Porque o Gabriel Delanne, ele conheceu. Quando era menino, ele corria lá na Vila Ségur, nos jardins, pulava no colo de Kardec, de Amélie, né? Era aquele menino, né? Que o Kardec, casal de Kardec e Amélie, muito junto, né? Do casal Alexandre Delanne e esposa, né? E o menino que estava lá, né? Então, ele a conheceu, né? Ele viu, ele viveu tudo isso, né? E essa homenagem que ele rendeu aqui foi realmente sublime, né? Eu pensei, vou colocá-la e ler para vocês, porque realmente vale a pena. Olha a linha seguinte, Charla. Ainda existe uma linhazinha além do recordamos. Discurso pronunciado em 23 de janeiro de 1883, no cemitério do Père Lachaise, em Ah, Paris, tá. né? Ela está aqui também, né? O espiritismo continuou se difundindo, né, também nos outros países. Aqui tem um slide, né, tem o Teles de Menezes, né, nos anos 1870, foram as primeiras traduções no Brasil, o Eco de Além Túmulo, né, Bezerra de Menezes, que veio logo depois, né, tem o Cola Vida, Amália de Amigo Soler,
os espanhóis que organizaram o primeiro Congresso Internacional Espiritista, pode ver aqui a capa, né? Em setembro de 1888, em Barcelona, né? O primeiro Congresso Espírita Internacional foi feito pelos espanhóis, né? E era espírita, né? Genuinamente espírita. Podem ver aí a foto, né, que consta nesse livro, né, que se encontra também digitalizado, uma tradução também em francês, tudo disponível lá na Enciclopédia Espírita. Já o Lemarie fez a viagem, né, foi para lá. E lá, né, ele se engajou a fazer outro congresso na França no ano seguinte. Por quê? Porque no ano seguinte foi 1889. 1889 foi o quê? Foi centenário da Revolução Francesa, Exposição Universal em Paris, inauguração da Torre Eiffel, né? Foi um ano realmente bem especial em Paris e aproveitaram para também fazer um congresso. Só que, como podem ver no título do livro, era um congresso espírita e espiritualista. Não era genuinamente espírita, né? Então reunia espíritas, mas também ocultistas, teosofistas, maçons, né? Omniteístas, survivalistas, né? Como a gente viu, muitos outros istas, né? Estava lá tudo bastante misturado, né? E o congresso foi presidido por um jornalista, né? Que escrevia romances, Jules Derminat, que não era espírita, né? Ou seja, embora os espíritas eram muitos nesse congresso, né, inclusive com participação de Leon Denis, foi ali que Leon Denis realmente se tornou muito conhecido no movimento espírita, né? Tinha participação também do Alexandre Delane, do Gabriel Delane e tudo mais, né? Uh, ele tinha também o papus, né? Os ocultistas, por exemplo, né? Não era mais genuinamente espírita. Logo, Kardec falava também no projeto 1868, né, de congressos, né, para fazer progredir o espiritismo. Quando a gente vê esse congresso, por exemplo, não foi um progresso, foi um regresso, né? Porque a pessoa, mas a reencarnação não existe, mas não pode, né? Pontos fundamentais que eram admitidos já na filosofia espírita foram recolocados em questão de uma certa maneira, né? Por essa mistura, né, de outras correntes espiritualistas, né? Tem vantagens, mas também tem inconvenientes, né? E a atitude certa sempre foi a do Leon Denis, né? Ele foi exemplar nisso, né? Ele sempre ficou, e Delan também, firme no paradigma espírita, mas se mostrava aberto para todo, e com muito respeito, para as outras correntes espiritualistas. E essa deveria ser a atitude nossa também hoje, né? Mas hoje, infelizmente, tem olheira, nem tem contato com os espiritualistas mais, né? Isso aqui é uma pena. Aqui eu fiz uma lista dos congressos espíritas internacionais que aconteceram. Então, podem ver os dois primeiros, né? Barcelona e Paris. Londres foi os 50 anos de Hydesville, 98, né? 1900 em Paris. 1910 foi o Congresso Universal em Bruxelas, né? Que houve um segundo em Genebra. Depois, interrompeu, começou pela Primeira Guerra Mundial, recomeçou em Liège, Paris, Londres, Haia, Barcelona, Glasgow, né, antes da Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial continuou, né? Cada vez que você vê FSI, é a Federação Espírita Internacional, né, que incluía os espíritas, franceses, europeus, latino-americanos, etc., e os espiritualistas americanos, ingleses, australianos, holandeses, dinamarqueses, etc., né? E essa união entre os espíritas e o espiritualista continuou até o final do século XX, né? Poder ver Londres. Eu menciono aqui também o Congresso da CEPA, né? Que o primeiro foi em 1949, né? Estocolmo, Amsterdã, Paris. Aqui eu preciso completar, eu já tenho as informações agora, né? Houve 63, continuaram os congressos, né? Depois, os congressos da atualidade, né? Houve um em São Paulo, organizado pela FESP, né? Onde participava a FEB e muitos representantes internacionais, né? Que a nossa querida Julia Nezu encontrou alguns vídeos que ela publicou no YouTube, super interessante.
Houve um em Liège, que já foi da Confederação Espírita Europeia, outro em Madrid, né? E depois foram a criação do SEI em 1992, houve esses congressos aqui, né? Na Brasília, Lisboa, Guatemala, né? Até México, né? Que foi o último presencial. Houve um virtual em 2022, virtual, e o próximo de 2025, se não me engano, está previsto para Punta del Este, no Uruguai. Então, podem ver aqui só rapidamente, né, uma lista dos congressos. Só que a gente está justamente fazendo uma pesquisa sobre isso com o Carlos Sete, né, que está para publicar um livro, um segundo, né, não é espírita sobre investigação, mas espiritismo sobre investigação, né, que, se Deus quiser, vai sair logo, né, onde ele entra bastante mais detalhes de todos esses congressos que apareceu, inclusive muitos outros que não estão listados aqui, né, que dá uma ideia de como que a coisa realmente se desenvolveu depois de Kardec. Por exemplo, esses congressos aí de Paris, Londres, né, que eu olhei recentemente, nos anos 1960, né, foi quando nasci, ainda havia discussões, né, os ingleses que não concordavam com a reencarnação, né, e os latino-americanos, os franceses, os espanhóis, os portugueses e os suíços, né, que concordavam com a reencarnação. E os primeiros livros do Ian Stevenson saíram naquela época, né? E o presidente naquela época, que foi o Karl Müller, que foi um suíço, né? Ironizou com os ingleses, ele dizia, ó, você vai ver, daqui a pouco a ciência vai admitir a reencarnação antes dos espiritualistas, né? Para mostrar como foram os debates entre eles. Mas eles eram muito amigos, e isso que era o essencial, né? Livro dos Espíritos, né? Apesar de tudo isso, sempre se vendeu relativamente bem. Pode ver aqui a progressão, né? Hoje tem umas 12 edições diferentes do Livro dos Espíritos em francês, impressas, né? E virtual encontra em todo lugar, né? Porque é de domínio público, então já foi largamente divulgado, né? Não só ele, mas também todos os outros livros de Kardec. Aqui rapidinho, né? Esse a gente vai falar especificamente, acho que no mês que vem, né? Do Leon Denis, que foi, como eu disse, fiel à direita. Isso é a foto dele. Ele presidiu esse congresso em Paris em 1925, onde participou Arthur Conan Doyle, né? Outro que falaremos também no mês seguinte, né? Que é o Delany, né? Que foram grandes contribuidores para a continuação do espiritismo, né? Aqui é a capa do Congresso Espírita de 1900, certo? Você pode ver que é a seção espírita, né, que tem os 2/3 ou 3/4 dos livros, mas tinha também uma seção magnética, seção hermética e seção teosófica, né? Ainda era espírita e espiritualista, entendeu? Não era puramente espírita. Depois houve aquele congresso de Bruxelas, de Genebra, né, que eu falei rapidinho, né, que a gente também tem as atas para quem quiser ver, né, que Carlos Sete vai comentar melhor no próximo livro. Depois da Primeira Guerra Mundial, apareceu um mecena na França, que é Jean Meyer. A gente vê ele aqui um pouco escuro, esse senhor de pé, né, atrás do Gabriel Delany. E ele fundou novamente a União Espírita Francesa, né, a federativa, né. Delany foi o primeiro presidente, né. E Jean Meyer também fundou o Instituto Metapsíquico Internacional, né, que é dentro daquele aspecto científico do espiritismo, que ainda estava bastante forte, né? E no comitê, né, podem ver aqui, né, Charles Richet, todos esses, Delane, Flammarion, né, ele realmente conseguiu juntar todas as elites das pesquisas psíquicas dentro desse instituto a partir de 1919, dando um prédio, dando também os recursos para realizarem as pesquisas que foram realizadas, como podem ver aqui, né, Eva Carrer, Franek Kluski, Gustave Gelet, ectoplasmia, fotos, moldagem, né? Que podem ver aqui, por exemplo, a moldagem, né? Que são conservadas até hoje no Instituto Metapsíquico Internacional, né? Dessas mãos materializadas, né? Que foram feitos e descritas nesses numerosos relatórios do Gustave Gelet. Então, isso mostra que de 1870 até a Segunda Guerra Mundial, esse aspecto científico do espiritismo foi realmente bastante intenso, inclusive com recursos, né? Agora, será que deu o resultado esperado?
Muito não, né? A gente tem um livro magnífico que saiu em francês recentemente, que é esse daqui. É um senhor Michel Granger, que eu não conheço ainda pessoalmente, não só conheço ele de telefone e de e-mail. Ele dedicou a vida dele em pesquisa sobre o ectoplasma, né? E ele escreveu esse livro, né, que é Saga do Ectoplasma. Podem ver aqui o tomo 1, que tem quase 1000 páginas. Publicamos também o tomo 2, que são outras 1000 páginas. E ele está terminando o tomo 3, que vai ser mais 1000 páginas, né? 3000 páginas só sobre ectoplasmia, e onde você vê tudo, tudo, tudo que foi feito, experimentado, comentado, publicado, fotografado, etc., sobre ectoplasmia, né? E é absolutamente fundamental, né? Nesse livro, realmente, quando a gente lê tudo isso, a gente vê que chamava isso de pesquisa científica. Fizeram tudo isso para agradar aos cientistas, mas a maioria dos cientistas continuou descrentes, né? Inclusive hoje, por exemplo, quando você vai nas elites da filosofia na França, né? Da filosofia da ciência, dizendo, mas Charles Richet foi prêmio Nobel, né? Investigou esses fenômenos, né? O comentário que eles fazem é: quando um prêmio Nobel faz alguma coisa fora da área de especialização dele, ele conta pipoca. Isso é a opinião dos filósofos ainda hoje, né? Quer dizer, esse resultado, né, que eles fizeram abrindo mão dos aspectos religiosos e tudo, né, para dedicar ao aspecto filosófico, ainda não deu resultado. E nesse livro a gente viu muito bem que muitas vezes o que chamavam de pesquisa científica era uma caça à fraude. Eles caçavam fraude, era como se fosse um jogo, né? Não era pesquisa científica séria. E quando faziam, impunham condições tão estritas, né, que os médios acabaram ou recusando ou cobrando, né, muito caro para ser, e logo, né, a coisa realmente não deu muito certo. E o fato é que depois da Segunda Guerra Mundial, né, salvo o Chico Xavier em Uberaba né, algumas experiências que foram feitas de ectoplasmia, nunca mais houve esse mesmo nível, né? E, inclusive o Instituto Metapsíquico Internacional ainda existe, mas não encontra sujeitos médiums que aceitam, né, se submeter às investigações. Isso aparece muito claramente nesse livro, ou seja, esse período científico do espiritismo ainda não começou realmente, né? E ainda bem que Kardec não esperou, né, para tirar todas as consequências, né? Senão a gente não teria o espiritismo do jeito que ele está hoje, né? Outros vultos que apareceram foi o médium pintor, né? Lá no Brasil vocês tiveram Eurípides Barzanufo, muitos médiums conhecidos, Chico, né? Na França tinha esse, né? Augustin Le Sage, que trabalhava nas minas e fazia esses quadros fantásticos que vocês veem aqui na tela, né? Sem ter nenhuma noção de pintura, né? Ou seja, pintura mediúnica, né? Bem afirmada e revelada, né? E inclusive uma dessa, né? Que ele pintou, né? Uma cena aqui, né? Que você vê a ceifa, né? No Egito, e que quando descobriram um túmulo depois que ele pintou o quadro, você vê a imagem quase igual a essa que Le Sage pintou. E porque Le Sage ele dizia ser a reencarnação de um desses que decoravam os túmulos lá no Egito, né? Que mostrando assim ou a reminiscência, né? A reencarnação, a origem espiritual, vamos dizer assim, dos quadros que ele pintava, né? E a Segunda Guerra Mundial, né, a primeira, mas também a segunda, foi realmente um choque, né? O humanismo quase desapareceu, né? Apareceram essas filosofias negativas do Sartre, né? O homem, será que o homem é bom? Não, o homem é mau, sou dirigido pelo poder, pelo sexo, pelos prazeres, isso, aquilo, né? E depois da Segunda Guerra Mundial houve essas filosofias negativas, né? O desenvolvimento da tecnologia, do materialismo, tudo mais, né? Que realmente abafou tudo que era espiritismo ou espiritualismo, né? Que só depois, né? Desde Roger Pérez, né? Que você conheceu, né? Nos anos 70, 80, foi que realmente voltou o interesse. Enquanto isso, no Brasil, né? Vocês teve vultos, né? Como esse, né? Que é o Chico Xavier. Acho que o espiritismo no Brasil não seria o que ele é se não houvesse Chico Xavier, né? Indiscutivelmente, né?
E ainda outro, né, que está aqui, que ainda vive hoje, né, com 97, acho que quase, que vai daqui a pouco fazer 97 anos, né? Ver a foto dele aqui no Congresso de Paris, né, com aquela psicografia especular em francês, ditada pelo espírito de Leon Denis, obras caritativas, enfim, né? O espiritismo foi lá e cresceu, né? Pessoas dizem que no Brasil, né, o espiritismo se religiosificou, né? E tem inclusive algumas obras sobre isso, né, como essa do Wilson Garcia, né? Teve essa tese de doutorado na França de 2018, se me lembro bem, né, de Claire Souillac, mostrando a religiosificação do espiritismo no Brasil. O espiritismo no Brasil deu certo como religião, né, pelo contexto específico no Brasil, né, onde a religião, né, continuava sendo vista positivamente, né, ao contrário da Europa, onde as pessoas têm aversão muito forte, né, por causa de todos esses flagelos que foram criados pelos dirigentes religiosos em nome de Deus, em nome de Jesus e tudo mais, né, quer dizer, precisa reconciliar os europeus e os franceses, né, com Jesus, mostrando quem ele realmente era, né, para que eles, mas assim que falar de religião, aí dão as costas e vão-se embora, né? Mas não, no Brasil deu certo sob essa forma, né? Isso mostra também as diferenças culturais, né? No Brasil também existe aquela corrente de espiritismo laico, né? Da CEPA, por exemplo, né? E esse sim passa melhor aqui, né? A laicidade no espiritismo, ou, vamos dizer assim, em vez de falar só do cristianismo, da moral cristã ou de Jesus, de falar de uma moral universal, entendeu? Uma moral que a gente encontra em todas as ideias religiosas pelo mundo. Aqui tem uma estatística que foi feita por nossa irmã Elza Rossi, né, que foi revisada em 2019. Ela conseguiu identificar 17.162 grupos espíritas em 57 países. A grande maioria é no Brasil, mas Brasil, você vê que além do Brasil, tem em 56 outros países, né? Ou seja, isso explica esses 40 milhões de espíritas pelo mundo, né? E aqui vocês têm uma ideia, né? A lista desses 57 países. Em vários deles também deve-se admitir que, por exemplo, em Dubai e coisa assim, Emirates, os espíritas que estão lá são brasileiros expatriados, né? Mas existem grupos de alemães, de finlandeses, de poloneses, de franceses, de belgas, de espanhóis, de portugueses, né? Quer dizer, existem em muitos países grupos de locais no espiritismo. Uma homenagem aqui também ao querido irmão Nestor Mazotti, né? Que isso foi realmente a tarefa da vida dele, né? Dizendo que Kardec é muito pouco conhecido, e no SEI ele realmente fez essa prioridade de tradução de qualidade dos livros de Allan Kardec em todas as línguas nativas, e se conseguiu fazer, acho que uma boa centena de traduções em outras línguas, né? Infelizmente, bom, então faz 2016 que eu me afastei um pouco do SEI, e de lá para cá não se ouve muito falar assim de trabalhos nesse sentido, e é uma grande pena, né? Houve outras traduções novas, né, mas que foram feitas por iniciativas internacionais, né? Por exemplo, né, houve alguns anos atrás traduções de vários livros, né, em chinês, né, pelo Emmanuel Dutra, se eu me lembro bem. Tive também essa felicidade, ainda com o Nestor, com o Divaldo, Altivo e o Juvanir, né, Borges de Souza, de participar desse encontro na ONU no ano 2000, né, onde se encontraram representantes de 400 movimentos religiosos diferentes do mundo, inclusive os espíritas, que assinaram esse termo aqui, né, esse engajamento pela paz global, onde tinha assim dezenas de pontos sobre o qual todas as religiões do mundo concordam. Então, ou seja, essa moral universal, esses princípios éticos universais, eles existem, né? E são totalmente compatíveis com os princípios ético-morais que decorrem do ensino espírita. E é nisso que a gente deve focalizar a difusão do espiritismo se a gente quiser que ele se alarga mais pelo mundo, né? Porque se você chega num país islâmico dizendo, não, é Jesus, Jesus é que vai salvar o mundo, ele vai dar as costas, né? Maomé
reconhece Jesus como profeta, né? Mas Maomé é o último profeta. Então, é o último profeta que tem a última palavra, né? Apesar do respeito de Jesus, para eles, quem tem a palavra é Maomé, né? Agora, deixando de focalizar em Jesus, dizendo, por exemplo, faça o outro que eu queria que os outros façam. Veja lá na Surata número tal. Reencarnação. Veja lá a Surata da vaca, no Alcorão. Aí você vai dizendo, você vê, a reencarnação a gente concorda, né? Vamos lá nesses princípios individuais, né? Não indo com a coloração por demasiado cristã, né? É verdade que Jesus questão 625, né? O próprio Espiritismo é marcado também com essa tradição católica, né? Que era a única religião autorizada na França durante séculos, até a Revolução Francesa, né? Poucas décadas antes da codificação. É claro que ficou essa marca aí, mas tem que ir realmente num aspecto muito mais aberto, muito neutro e pluricultural, né? Insistindo, religiosificando não vai funcionar no internacional de jeito nenhum. E aqui na Europa, posso até dizer que é contraprodutivo. Muitas pessoas se afastam do espiritismo quando se transmite a eles a falsa ideia que o espiritismo é outra religião. A pessoa responde, ó, eu saí de uma religião, não é para entrar numa outra, não, então não me interessa e vai-se embora. Entendeu? É pena. Mas é assim, né? A gente vai entendendo com o tempo. Enciclopédia Espírita, você citou, né? Espiritismo.net. Podem ir lá ver, vocês vão ver, tem centenas, milhares até de livros, revistas, fotos, e a gente vai colocando da França, da Bélgica, tudo que é em língua francesa, a gente coloca lá e tudo é totalmente gratuito. A gente já está no terceiro milênio, né? Tem as experiências de quase morte que estão voltando, também com pouca repercussão no espiritismo, enquanto que o que acontece aí também é totalmente compatível com os ensinos dos espíritas, né? A passados do túnel, aquela vida retrospectivas, um encontro com seres de luz e tudo mais, né? Quer dizer, e é um fenômeno, né, que chama muita atenção da população, que é muito popular. O espiritismo devia também divulgar mais sobre essas experiências de quase morte, né, porque né, para aproveitar justamente dessa empolgação sobre esse assunto. Na abordagem científica, eu gosto também de falar desse cientista, né, que é Régis Duteuil. É o único exemplo que eu conheço de um físico que diz, ok, eu vou tomar como hipótese de reflexão, né, o fato que existe matéria superluminosa, ou seja, outras formas de matéria que não estão sendo limitadas pela velocidade da luz, como é o caso da matéria comum, tangível, né, que a física estuda, né? E ele chegou a um monte de conclusões sobre o tempo, essas questões de dimensões do túnel, né, fazendo paralelo com as EQMs e tudo mais. E ele fez uma tese completa sobre isso, né? Inclusive com as equações físicas, para quem tiver interessado, né? É uma abordagem, eu acho, bem interessante, né? O dia que a ciência realmente se abrir para esse paradigma, acho que os progressos vão ser extremamente rápidos. Outra homenagem que eu quero dar aqui é nossa querida irmã Marlene Nobre, né? Que realizou uma divulgação extraordinária, né? Do paradigma espiritualista da medicina, né? Divulgando o fato que o ser humano, né, é um ser biossocio-psico-espiritual. E isso também está agora indo, né? Tem milhares e milhares de publicações científicas sobre espiritismo, religiosidade, saúde e espiritualidade, né? Influência da religiosidade na saúde, no bem-estar, etc. Ou seja, é uma onda que pegou, né? Inclusive com reconhecimento nos Estados Unidos, na Suíça, né, de algumas práticas sérias, né, paralelas, né, fora da psiquiatria convencional, ou seja, tem um progresso muito grande, né, mostrando agora resultados, né, que tudo isso vai no sentido dessa mudança de paradigma. Aqui eu vou citar rapidamente, né, um cientista francês que se chama, da atualidade, está cheio de conferência dele, para quem entender francês, vale a pena ouvir algumas, né? Ele escreveu, entre outros, esse livro, Física da Consciência. Ele fez um modelo da consciência
onde ele sai das 4 dimensões que a gente conhece, né, o espaço e o tempo, e ele entra, define 6 dimensões complementares, né, para modelizar a consciência, né? E ele diz assim, a ideia que a consciência seria o produto do cérebro, né, que é o paradigma materialista, deriva de um surpreendente reducionismo que consiste em considerar a ciência como já realizada em sua tentativa de uma descrição puramente matemática de um espaço-tempo quadridimensional, no qual todas as informações resultariam matematicamente do passado, portanto, do Big Bang. Nenhuma informação além de suas condições iniciais teria que ser adicionado para modelar o universo. É o chamado determinismo, né? Esse paradigma materialista ou determinista. Então, ele se eleva contra isso, né? Ele é um fervente adepto do livre-arbítrio, né? E, inclusive, quando ele fala do mundo espiritual, ele fala do vácuo, né? Porque o que é o vácuo pela física? É tudo que não é material, né? O perispírito que você não vê está no vácuo, né? O que tem entre no espaço é vácuo, né? A gente sabe que, por exemplo, no solar tá na estratosfera, está não sei aonde, está no vácuo, né? Porque não se consegue perceber, né, com os nossos sentidos e nossos instrumentos materiais. E ele vai dizendo, né, que a intenção é uma excitação que vem do vácuo, ou seja, que vem do espírito. Se eu mudar a palavra, você vê que ele está muito próximo já, né? Informações de fora do espaço-tempo, ou seja, que pode ser interpretado por nós como sendo do mundo espiritual, né? Exercendo pressão intencional, entram nele mecanicamente, é assim que a consciência reduzir suficientemente o determinismo do cérebro para trazer o germe da intenção incondicional, né? É uma posição clara em favor do livre-arbítrio, em oposição a esse determinismo que está na corrente dominante da ciência mainstream, como se diz, né? Outra iniciativa nesse sentido, né, esse manifesto para uma ciência pós-materialista, do Mário Beauregard, né, que também é uma abertura do espiritismo. Esse eu acho que eu já comentei a última vez, eu vou passando. E tem uma nova noção que apareceu agora, que eu acho extremamente interessante. É a noção de inteligência espiritual. Você já ouviu falar, Nádia, de inteligência Sim. espiritual? Pronto. Tem 3 formas de inteligência reconhecida, né? Tem a inteligência racional, o famoso QI, né? Que às vezes no Brasil alguns dizem que é o quem indica, né? Depois tem a inteligência emocional, né? Capacidade de reconhecer e lidar com as próprias emoções, né? Além de responder adequadamente às emoções das outras pessoas, quer dizer, poder conviver, encontrar soluções, compromissos, né? Negociar com o cliente, coisa assim, né? Que é representado pelo quociente emocional. E o último que apareceu, que é a inteligência espiritual, né? Que é a capacidade de dar propósito às ações e dar significado à vida e é representada pelo consciente espiritual, que se chama agora de QE. Agora aqui teria que fazer a diferença, né, em português, né, entre o emocional e o espiritual, né, porque todos os dois são com E. E E é eu quem, encontrei, desculpe, quem propôs foi aquela especialista também em física, né? A Dana. isto é. E uma definição que ela dá, né, é essa. A inteligência espiritual é a capacidade de todo ser humano de questionar o sentido da vida e de se relacionar com o mundo em que vive. Ela permite as adaptações necessárias para lidar com os aspectos imateriais do dia a dia, como valores, propósitos e consciência social. Vejam só como isso se aproxima do espiritismo, não é? Sentido à vida. A filosofia espírita é exatamente sobre isso, né? Os aspectos imateriais. É um pouco tímido ainda na definição, mas o aspecto espiritual é um aspecto imaterial. E o interessante é. Mas tá claramente sinalizado, né, Charles? Exato. Exato. E o que é interessante é que quando você pergunta, né, por exemplo, teve um vídeo que foi feito aqui na França sobre a inteligência espiritual no trabalho. Aí as pessoas questionam, mas essa coisa de espiritual é religião. Eu disse, não, de jeito nenhum, não tem nada a ver com religião,
né? E aqui na França, onde se confunde muito a palavra espiritual com religião e religioso, né? Que para muitas pessoas é a mesma coisa, aqui eles vêm e dizem o contrário, quer dizer, isso para mim é uma bênção, né? Eles dizem que tem pessoas religiosas que têm uma inteligência espiritual muito baixa e tem pessoas que são ateus, né? Materialistas que têm uma inteligência muito elevada, né? E eu faço minhas palavras do Divaldo quando ele diz: melhor um ateu caridoso do que um espírita que não faz nada. Exatamente. Ô, Entendeu? Charles, É uma ferramenta, né, que nos ajuda a compreender o sentido da vida de uma maneira racional e tudo. Agora, quem depois fica por isso e não faz nada com isso, né? Melhor ter um materialista, né? Essas pessoas do norte da Europa, né? Muito frios, muito isso, muito aquilo. Agora vejam lá o sentido da ética lá nesses países, o respeito, né? Você chega lá, deixa a bicicleta com sua bolsa e tudo, volta depois, ainda está lá e quer dizer, né? Os países melhores classificados na percepção da corrupção, né? Você vê que mesmo sendo materialistas, eles aplicam a ética. E qual é o mais importante, né? Então, eu acho essa inteligência, esse conceito de inteligência espiritual, que é de uma certa maneira laico, eu acho extremamente valioso, né? isso. Até porque, né, Charles, é uma coisa interessante, porque os ateus, especialmente porque, evidentemente, não acreditam em Deus, portanto, não acreditam na providência divina. Então, Exato, eles são solidários, fraternos, porque eles acham que se Deus não vai fazer nada, eles aqui vão fazer alguma coisa. É, exato. é uma armadilha do amor, digamos assim, É, dentro do pensamento do ateísmo. Eu queria passar para você, Charles, a participação de alguns companheiros nossos aqui pelo YouTube. Primeira uhum. participação foi do Fabiano Nunes, que é nosso expositor aqui no ICEB. Bom dia, professora Nádia do Couto Vale. Bom dia, Carlão. Que as bênçãos de Deus bafejem-nos a todos, especialmente professor Charles Kempf. A Gênese, ele está falando aqui sobre a Gênese, Charles. Diz o Fabiano, não teria passado de vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna. A Gênese, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 15, os milagres do Evangelho, desaparecimento do corpo de Jesus, item 66. A Cristina Pimenta está nos cumprimentando. Bom dia, muita luz para todos nós, para você também, né, Cristina? O Fabiano volta a falar, nem as necessidades do corpo, é uma sequência do que ele estava colocando aqui, simplesmente uma comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, nem as necessidades do corpo. Supor que assim havia sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera como exemplo de resignação. E ele continua, não teria passado de vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Aquilo que você comentou. Exatamente. Tais as Obrigado consequências, pela citação completa. Obrigado. tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência, extraído de A Gênese, capítulo 15, Exato. item 66. E Exato. ele aqui acrescenta, o Charles, congratulações ao professor Charles. Não são muitos os espíritas que divulgam o espiritismo como uma moral ou uma doutrina filosófica moralizadora, condição sine qua non para que ele receba adesão mundial. Voilà. Muito obrigado. Perfeitamente em linha. Muito obrigado por essas confirmações, por esses comentários. Isso. Uhum. Nós estamos sobre o tempo, Charles, mas Uhum. você volta no próximo mês para Uhum. falar
de um dos apóstolos do Espiritismo. E se você tiver ainda alguma outra referência, alguma outra obra que você tivesse aí planejado para hoje, você volte, está sempre Não, livre aqui para falar. eu estava no final mesmo, tá? Eu terminava com essa noção de inteligência espiritual, que eu acho que é para encorajar as pessoas. Sim, Leiam, vejam, se interessem por isso. É uma coisa, porque o Espírito de Verdade, né, quando ele falou a Kardec de sua missão, o que foi o que ele disse? Ele disse: olha, a missão é tua, você pode falhar. Se você não fizer, vem outro e faz. Deus não depende de tu, né? E o mesmo se aplica ao espiritismo. Se nós espíritas não conseguimos fazer, a coisa vai se fazer fora do espiritismo. E essa coisa de inteligência espiritual, eu acho que é um pouco disso já, entendeu? Que nós espíritas com olheira, brigando por causa de um, isso. de outro, né, de rustante, sei lá do que, né? A gente perde tempo. Onde que é o essencial? O essencial é justamente nessa inteligência espiritual, é na aplicação da caridade, que essa inteligência espiritual é muito próxima da caridade, né? A benevolência, a abnegação, humildade, todos esses valores são características, né? A empatia, né? Da reagir positivamente diante da adversidade. Tudo isso são ensinos profundos que a gente recebe dentro do Espiritismo e que, de repente, puf, apareceram no meio completamente fora do Espiritismo. Então, Isso, vamos, pelo menos, apoiar essas ideias, não reivindicar, assim, que a gente foi os primeiros, isso, aquilo. Vamos ser humildes e tudo que é positivo, vamos apoiá-lo, né? É isso que a mensagem que eu queria passar, né? Né, o espiritismo pós-Kardec, hoje é que realmente a gente precisa mudar de rumo e dar esse novo impulso, né? A gente tem todas as ferramentas necessárias, basta a gente se abrir um pouco mais, né? E sair um pouco mais dos centros espíritas também, né? Isso é outro aspecto aqui, né? Para que a gente consiga realmente divulgar esses valores universais. De isso. qualquer maneira, muito obrigado, né? Desculpe por ter passado um pouco o Não, tempo. mas está muito bom. Muita paz a todos. Tempo com você é sempre muito lucro, viu? Inclusive, a neurociência tem pesquisas, inclusive o doutor Mol Neto faz uma pesquisa sobre a caridade do ponto de vista da neurociência, e o João Uhum. Ascenso, que é um psicólogo que escreveu seu doutorado sobre isso e sobre a obra de André Luiz. Então, é Uhum. muito interessante essa pesquisa. Charles Kempfer, o ICEB está mais uma vez muito agradecido, muito feliz, muito alegre com a sua presença, com a sua precisão de dados, com o rigorismo das suas pesquisas e da sua produção aqui, trazendo para nós essas informações preciosas. Muito obrigada, até a próxima, sempre uma próxima Até a para você próxima, aqui. até o mês que vem, né? Muita Obrigada, paz. Charles. Para você também. Deus abençoe. Tudo de bom. Então, nós vamos agradecer, mestre querido, a tua bênção que recaiu por sobre nós, mais este encontro de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, renovando nossos agradecimentos a Charles Kempf, com a tua bênção, mestre, com a tua bênção, Maria, com a tua bênção, anjo da guarda do nosso querido irmão, companheiro e amigo. Fica conosco hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.